Olá, eu sou a Nina Bueno, eu sou doula e hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita insegurança, insatisfação e ansiedade na gestação. Esse tema é diabetes gestacional. Você sabe o que é? Tem dúvidas? Gostaria de saber mais? Ou foi diagnosticada com diabetes gestacional e agora se sente totalmente perdida? Vem com a gente porque hoje é dia de trocar insegurança por informação. Buscar o seu melhor parto possível, colocando você como protagonista desse evento. Vem com a gente? Diabetes gestacional é quando uma mulher não diabética desenvolve diabetes na gestação. Fim do vídeo! Brincadeira, isso é o óbvio. Então, a mulher, ela não é diabética e aí na gestação ela desenvolve essa condição de diabetes. Primeiro, nós vamos entender assim, não é um diagnóstico fácil de se receber, porque não é um diagnóstico esperado pela maioria das mulheres, né? Porém, a gente sabe que existem sim muitas mulheres passando por diabetes gestacional e nessas mulheres é importantíssimo um pré-natal bem acompanhado, um pré-natal bem feitinho, para que essa gestação repercuta da melhor forma possível para a mulher e também para o bebê, que é diretamente atingido através dessa alteração metabólica da mulher, né? Vamos lá então. Como que eu sei que eu tenho diabetes gestacional? Vamos começar por aí, sabendo que eu sou uma mulher não diabética, eu engravidei e agora minha médica, minha enfermeira obstetra, me disse que eu estou com diabetes gestacional. E como? Como que ela sabe disso? Toda gestante que começa pré-natal, ela tem lá no comecinho aqueles exames. Então, aqueles exames de rotina, que é feito vários exames, né? Entre eles, tem um exame que nós chamamos de glicemia de jejum. Esse exame você vai ficar em jejum na sua casa, vai lá fazer um examinho de sangue, beleza, vai ser verificado qual é o valor da sua glicemia de jejum. Para gestantes, desde 2016, a glicemia de jejum considerada para diabetes gestacional é 92 ou mais. Eu sei que para a população geral, esse não é o valor. Eu sei também que por muitos anos, até 2012, né, de 2012 a 2016, eram considerados outros valores para diabetes gestacional. Mas a gente tem que entender por que mudou. Mudou porque diabetes é uma prioridade do ponto de vista de saúde pública. Diabetes gestacional precisa muito ser bem acompanhada. Fizeram uma pesquisa. E pesquisa, a gente não faz porque não está tendo o que fazer, né? Faz porque está percebendo que precisa mudar, que precisa se investigar melhor determinado tema, né? Então, foi realizado pesquisas sobre diabetes gestacional no Brasil. Nessas pesquisas, perceberam que mulheres que apresentavam glicemia de jejum de 92 ou mais no primeiro trimestre da gestação, essas mulheres tinham 86%, então é quase 90%, 86% de chance de apresentarem diabetes gestacional na segunda glicemia que era feita lá com 24 a 28 semanas. Me desculpa, não é que elas tinham uma chance, elas apresentavam. Então, mulheres que 86% das mulheres que no exame de glicemia de jejum do primeiro trimestre apresentavam glicose superior ou igual a 92, no próximo exame elas já seriam diabéticas. E aí a gente teria perdido um grande tempo de pré-natal para fazer manejo dessa diabetes. O que é manejo, né? Eu uso essa palavra muito e eu vejo que as pessoas não entendem. Manejo é você tentar atitudes clínicas, tentar com nutricionista, com endócrino, com mudanças de qualidade de vida, com atividade física, com restrição ou diminuição de carboidratos, com equipe multidisciplinar, controlar essa diabetes e as suas repercussões. Pensa que se eu fiz o meu exame de glicose com 8 semanas, lá no comecinho para Natal, 12 semanas, e aí eu vou repetir e deu 92, aí eu não fui considerada diabética. E aí lá com 24 eu sou considerada.
Pensa todo esse tempo que eu fiquei sem diagnóstico, considerando que 92 já é indicativo que eu tenho muitas chances de apresentar diabetes. Então, eu perdi muito tempo. Eu poderia ter mudado muita coisa e eu não mudei. E isso faz com que lá no fim da minha gestação, o diagnóstico, o prognóstico do meu bebê e meu seja pior. E a gente não quer, né? A gente quer que seja melhor, quanto melhor possível. Então, mulheres, eu sei que não é fácil receber esse diagnóstico. Eu sei que quando você recebe no começo da sua gestação um diagnóstico de diabetes gestacional, sendo que você nunca foi diabética, que você não, às vezes também não é informado para você, né, com tanta clareza o porquê desse diagnóstico. E às vezes a mulher quer repetir, né, exame em diversos laboratórios, quer fazer o teste oral de tolerância à glicose, que é o TOTG. Eu entendo a ansiedade que isso gera, mas eu quero passar aqui para vocês que, com certeza, o diagnóstico, o tratamento, a mudança na qualidade de vida, ela é para melhor, é para proteger você e seu bebê. E negar o diagnóstico, ou ficar bravo, né, com a equipe, ou não querer, ou se revoltar, ou ficar muito frustrada, não vai mudar o fato de que você é diabética, tá? Então, essa diabetes, lá na frente, diabetes, lá na frente, a gente vai falar que ela tende a desaparecer após o parto, o nascimento da placenta, a gente acabou, tá? Existe o acompanhamento, sim, mas é uma fase que vai ter que ser acompanhada na gestação. Passei do meu primeiro trimestre, menina. Meu teste de glicemia de jejum deu 80. O que eu faço? Eu não faço nada. Eu continuo seguindo a minha vida, cuidando da minha alimentação mesmo assim, praticando atividade física, porque ela é indicada para toda gestante, né? Isso é uma coisa que para todas as pessoas, e especialmente mulheres grávidas, tem grande indicação de fazer atividade física, caminhada, hidroginástica, qualquer atividade física que você se sinta confortável, que você já praticava antes da gestação, a não ser que você tenha uma contraindicação bem contraindicada, como um descolamento de placenta, um sangramento, algo que venha atrapalhar. Caso contrário, quase toda gestante, esmagadora maioria, vai poder realizar algum tipo de atividade física e isso vai melhorar muito a sua qualidade de gestação e também a sua saúde, a saúde do seu bebê, porque tudo que você faz para você, tá fazendo pro seu bebê durante a gestação, né? Então, eu tive uma glicemia dentro do comum, sigo minha vida. Com 24 ou 28 semanas, a gente orienta que faça com 24, por quê? Porque daí a gente não perde, né? 4 semanas, caso seja considerado diabetes gestacional. É realizado um novo exame. Mulheres que estiveram grávidas vão lembrar que é um exame que você bebe um negocinho bem doce, assim, e depois coleta o exame, coleta em jejum, depois que você bebe, coleta com 1 hora, depois coleta com 2 horas. Esse exame, a gente chama ele de TOTG, Teste Oral de Tolerância à Glicose. Então, a gente quer saber com esse exame como a glicose se comporta no seu organismo, como ela se comporta depois de 1 hora que você ingeriu e como ela se comporta depois de 2 horas que você ingeriu. Por que que mulheres que tiveram glicemia igual ou maior a 92 lá no começo do pré-natal não vão fazer esse exame? Porque a gente não dá glicose para diabético. Se o principal fator que a gente quer é evitar que o diabético tome glicose, como que eu vou fazer um exame em que ele vai ter que tomar 75 gramas de glicose? Então, não faz sentido, sabe? Não pode, não vai dar, porque vai atrapalhar, vai fazer alguma coisa ficar errada. Então, nesse exame que vai fazer quem teve glicemia normal lá no começo do pré-natal, estou repetindo várias vezes, mas é para ficar bem claro, tá, gente? No teste oral de tolerância à glicose, então, vai fazer as pessoas que tiveram glicemia normal no primeiro trimestre. Esse teste é realizado 24 a 28 semanas. Teve um dos resultados alterados, então, glicemia de jejum, glicemia com 1 hora ou glicemia com 2 horas. Se algum desses valores der acima do esperado, e o esperado
jejum 92 Se algum desses valores derem acima do esperado, você já vai ser considerada diabética. E aí, gente, não é todos os valores, tá? Um único valor já vai fechar o diagnóstico, porque já é como a glicose está reagindo no seu organismo. E mais uma vez, não adianta a gente negar a realidade. Não dá para negar as aparências, disfarçar as evidências. É aceitar o diagnóstico e começar as mesmas coisas que a gente falou lá. Acompanhamento com endócrino, acompanhamento com nutricionista e atividade física. E aí sim, mulher, vai ficar ótimo. Se você conseguir controlar com alimentação, atividade física, você vai, né? Sabe aqueles aparelhinhos que fura o dedo assim? Você vai comprar um daqueles, né? E vai fazer o controle na sua casa. E aí todo dia vai fazer lá o controle 4 vezes por dia para verificar se você está conseguindo manter os padrões. Padrões mantidos, está tudo bem com você e com o bebê, vai manter a atividade física e continuar com a dieta, que será obviamente prescrita pela sua nutricionista, junto com o seu médico, junto com muitas vezes a equipe que você tiver. Né? Então, a equipe que você tem que está te assistindo vai te orientar nesse sentido da dieta, que na maioria das vezes é restrição ou redução drástica de carboidratos, entre, né, glicose, suco. Nossa, suco jamais, que é uma bomba de glicose, né? De frutose, na verdade. Mas não estou aqui para passar prescrição de dieta para vocês. Tem profissionais mais capacitados para isso. Em alguns casos, então, a gente vai ter que fazer também o uso de insulina. Insulina para controle da glicose. Então, viu que a glicose está alterada através daquele examinho que faz no dedo, aí você vai ter que fazer a aplicação da glicose. O que isso vai gerar para o bebê? Tá? Então, o que acontece com o bebê da mãe diabética? O bebê da mãe diabética, ele é um bebê que recebe altos níveis de glicose. Concorda comigo? Se minha mãe tá cheia de glicose, não controlada, tá? Se minha mãe não controla a diabetes dela e ela tá comigo dentro da barriga dela, ela tá com alto índice glicêmico, na corrente sanguínea, eu também vou ter o quê? Alto índice glicêmico. Vai ser passado pelo cordão ali pro bebê grande volume de glicose. Então, o que o bebê faz para resistir a isso? O bebê começa a produzir muita insulina, tá? Então, ele é o que a gente fala de hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia. Muita insulina. Meu Deus, deu um nó na minha língua. Tá, então o bebê tem insulina demais. É isso. O pâncreas do bebê regaçou de produzir insulina. Como tem muita insulina no bebê, ele recebe aquele monte de glicose, mas ele já resolve aquilo ali, aquele tanto de insulina que ele tem. Porém, isso não impede o fato dele ganhar peso, né? Então, riscos. Quais são os riscos para o bebê? O bebê tem risco de fazer um polidramia, que é ter muito líquido na barriga, um bebê muito grande, né? Então, esse bebê, ele pode ficar muito grande e com muito líquido relacionado à diabetes gestacional, tá bom? Ele tem risco, então, também de mais risco, né, de sofrer distócia de ombro. Então, durante um parto, tem mais risco do ombrinho dele ficar preso. E ele tem um risco, que é um que a gente mais considera, que é dele fazer hipoglicemia ao nascer. Por quê? Então, o bebê produz muita insulina e é bem gordinho. Bem gordinho, numa diabetes descontrolada, tá? Controlada, o bebê vai crescer normalmente. O bebê tá bem gordinho e ele tá produzindo insulina assim a gosto de gás. Quando ele nasce, ele vai mamar no peito da mãe dele e o peito da mãe dele não vai conseguir passar para ele aquela quantidade de glicose
que ele recebia via cordão umbilical, concorda? Que antes era a glicose que estava no corpo da mãe, ele tinha que fazer nenhum esforço, ele só estava lá dentro da barriga e o cordão umbilical, eita lelê, mandando glicose para ele, mandando glicose para ele. Nasceu, tem que respirar, tem que mamar, não consegue ter nessa mamada aquela mesma quantidade de glicose que tinha antes. E aí o bebê faz uma queda de glicemia, então o açúcar do sangue dele vai muito baixo. Não é porque o leite da mãe é insuficiente, nem nada do tipo. É porque ele estava acostumado a metabolizar grandes volumes de glicose. E isso faz com que ele esteja preparado para grandes volumes de glicose. E aí não vai vir, e essa insulina não vai ter o que pegar, e ela vai ficar ali circulante e vai acabar gerando esse consumo da glicose do bebê todo, e o bebê pode ser levado a algo que a gente chama de insuficiência respiratória, dificuldade para respirar e hipoglicemia, né? Por hipoglicemia, que é um fator que vai fazer o bebê ter que receber glicose, algumas vezes por soro, algumas vezes, né? Vai depender aí da conta do pediatra. Isso tem chance de levar o bebê à UTI neonatal, tá? Então, entendem por que diabetes gestacional não é algo que a gente trata com... A gente tira o terrorismo da mesa, sabe? Então, não há terrorismo. Eu não estou falando isso para que vocês fiquem mortas de medo, para que fiquem apavoradas, para que fiquem, né, meu Deus, e agora meu bebê vai nascer e vai ficar mal? Não. Isso acontece se a gente não tem diagnóstico, porque se a gente não tem diagnóstico, a gente não trata. Mas quando a gente tem diagnóstico e a gente trata na causa, melhorando a sua qualidade de vida e a qualidade de vida desse bebê, a gente vai ter uma gestação muito mais segura e um pós-natal também, um puerpério bem mais seguro para a mulher e também para esse bebê, porque a gente já tem estudos indicando que existe uma porcentagem das crianças que foram crianças de mães diabéticas gestacionais e depois na vida, né, adulta, acaba desenvolvendo diabetes, tá? Então, isso tem repercussão, é a palavra que eu estava buscando. Vai ter repercussão durante toda a vida desse bebê. Então, a gente precisa agir com diagnóstico, aceitação do diagnóstico e um tratamento que não é tão difícil, é dieta, alimentação, atividade física e controle de insulina quando necessário, tá bom? Quando necessário. Então a gente sabe que eu sei que antigamente não era assim, que eram outros valores, que a prima da filha da minha vizinha teve um teste de glicose que foi 92 e antigamente o dado de medida era outro, depois ela não teve diabetes, mas não é assim que a ciência funciona. Vai funcionar a gente pegar parâmetros que foram estudados em estatística e a gente vai aplicar a diretriz para todo mundo. Por quê? Porque está provado que funcione, porque a gente não pode dar bobeira para diabetes gestacional. Existe também uma situação que há uma porcentagem das mulheres que desenvolvem diabetes tipo 2 depois de uma gravidez com diabetes gestacional. Então, essa mulher fica sendo monitorada pelo resto da vida, ou deveria ficar sendo monitorada pelo resto da vida, para um possível diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, se tem diabetes na gestação, isso é um sinal indicativo que em algum momento da sua vida ela vai desenvolver. É uma certeza? Nunca, gente, nunca é uma certeza, porque mudando hábitos de vida, a gente consegue reverter grande parte dos prognósticos de saúde que não são tão bons, tá bom? Então a gente consegue. Mas e aí? Tô pegando minha colinha aqui. Aleitamento materno exclusivo, a amamentação, é protetor para mãe e bebê em caso de diabetes. Olha que incrível! Então, pesquisas já mostram que mulheres que amamentam têm muito mais chance de não sofrer as consequências a longo prazo da diabetes gestacional e o bebê também. Então, o bebê vai ter melhor prognóstico, porque ao invés de receber fórmula, quando possível, gente, não estou aqui para condenar a fórmula, não estou aqui para condenar nada. Estou aqui para dizer que a longo prazo
o aleitamento materno sempre vai ser melhor, porque não vai ter tanta glicose, não vai ter tantos ativos, né, que são formulados e não naturais. Então, isso é óbvio. É protetor. Então, a gente tem que ampliar esse olhar, que ajudar a mulher a conseguir ter o seu aleitamento materno bem sucedido, conseguir estabelecer esse aleitamento materno, conseguir fazer com que ele prevaleça e que a mulher consiga levar ele para frente, porque isso vai ser protetor para ela e para o bebê. Mas agora, uma pergunta importante, né, que todo mundo me faz muito. Nina, diabetes gestacional, então, é indicativo de cesárea? O que vocês acham, gente? Vamos pensar aqui com a tia. Vamos botar a cuca para pensar. Quais são os riscos das pessoas diabéticas? Ela não tem ali uma dificuldade de cicatrização? Então, se uma pessoa diabética tem dificuldade de cicatrização, tem outros riscos relacionados metabólicos, tem uma amamentação mais dificultada quando a gente tem parto por via alta, por que a primeira via de parto seria cesárea? Não é, tá? Então, não é. Só que a gente também não vai esperar até 42 semanas para mães diabéticas, tá? Então, em casos de diabetes gestacional, a gente vai bem controlada conduzir a gestação entre 39 e 40 semanas e aí vai ver qual protocolo, né, o obstetra segue dessa gestação de alta vigilância, tá bom? 39 ou 40 semanas, inicia-se indução de parto, indução, e aí a gente pode usar balão, pode usar descolamento de membranas, induções naturais, a gente pode usar misoprostol em último caso, associado com ocitocina quando necessário, tá? Então, o método de indução vai ser discutido pela família e pelo profissional assistente, mas ele tende a ser iniciado ali entre 39 e, em alguns casos, 40 semanas para quando o percentil do bebê ok e glicemia da mãe sempre ok. Tá? Percentil do bebê importa? Importa, porque lembra que eu falei que tem mais chance dos bebês serem macrossônicos, grandões? Então, sim, nós temos muito mais chances do bebê ser grandão em diabetes gestacional, porque ele fica gordinho, né? Então, como ele fica gordinho, a gente não vai levar essa gestação até 42 semanas. Não só por isso também, alguns outros fatores metabólicos, condição de placenta, né? Então, interferem que os protocolos indicam que para a indução dessa gestação de 39 a 40 semanas, tá? Então, 39,0 ou 39 mais 6, são 40 semanas completas, tá? Não 40 semanas e mais alguns dias. O parto normal, via de regra, é a melhor indicação, tá? Vai facilitar a amamentação, vai ter uma recuperação mais facilitada. Isso se mãe e bebê em condições hábeis. Mãe e bebê com diabetes bem controlada, com vitalidade fetal preservada, não há motivos para indicação de cesárea. Eu sei que a gente se acostumou, né, com indicar cesáreas para gestação de alta vigilância, com indicarem, né, cesárea para gestação de alta vigilância, mas esse não é o caso, e na maioria dos casos, gestações de alta vigilância são beneficiadas pela via baixa de parto. Nina, meu bebê nasceu, eu vou fazer o quê? Você vai fazer acompanhamento da sua glicemia 6 semanas após o parto. Geralmente, na grande maioria das vezes, né, não sei o dado percentual certinho, a gestante, assim que nasce a placenta, ela já reduz a resistência à insulina e pronto. Né? Existem sim aquelas que vão ser diabéticas, mas esse é um percentual maior, principalmente em diabetes gestacional compensada, tá bom? Então, a gente vai fazer o acompanhamento dessa mulher por 6 semanas, depois fecha o diagnóstico ou entende-se que com o nascimento da placenta ficou tudo ok. Outra pergunta que me fazem muito: eu tive diabetes gestacional na minha primeira gestação, eu vou ter diabetes gestacional na minha segunda gestação?
Claro, gente, que você vai ter mais risco, né? Você vai estar ali no grupo de risco, sim, um risco aumentado. Porém, não é certeza e não é garantido, porque cada gestação é única. Da mesma forma que se você não teve na primeira gestação, não quer dizer que você vá ter em uma segunda. Diabetes gestacional está relacionado algumas vezes às outras síndromes metabólicas? Sim, como pré-eclâmpsia, síndrome de HELP, tem relação, porque são todos distúrbios metabólicos, então sim, eles podem andar juntos, por isso que essa é uma gestação de alta vigilância, deve ser acompanhada bem de pertinho. Ampliar o olhar, a gente precisa não temer mais o diagnóstico, sabe? A gente precisa tirar, assim, o medo da sala. Vamos tirar o medo da sala, vamos entender que essa é uma condição. E é uma condição que acontece muito e vai acontecer cada vez mais, porque agora, como a gente trabalha em política pública de saúde, em grande busca de promover mesmo a descoberta, a detecção, para que esse bebê não nasça. Porque já pensou, gente, você chegar lá no dia do seu bebê nascer, ou na semana do seu parto, você não sabia que era diabético, você levou a sua gestação normalmente, você nunca cuidou da sua dieta, e você chega lá, você tem um bebê que nasce e não tá bem, e esse bebê não tá bem por falha no seu pré-natal, isso a gente não deseja para ninguém. E a gente, como profissional da saúde, a gente precisa trabalhar de conscientização. Mulheres, não é um diagnóstico que indica parto cesárea. Não é um diagnóstico que condena o seu bebê e nem te condena. É um diagnóstico em busca do melhor atendimento possível para que você tenha o melhor parto possível para você. Eu costumo dizer que a melhor via de parto é aquela em que você não é enganada, aquela em que você tem muita clareza sobre o que está acontecendo e está muito bem informada. E a principal maneira da gente sobressair, né, da gente ficar menos temerosa, da gente ter menos medo do diagnóstico de diabetes gestacional é a gente se informando. O que eu posso fazer para que essa minha gestação seja melhor? O que eu posso fazer para controlar essa minha diabetes, mesmo que seja com uso de insulina, porque em alguns casos vai ter que fazer o uso de insulina. E saber aí também alinhar as expectativas, porque eu sei muitas vezes que a gente quer e busca um parto mais natural possível. Porém, esse parto não é o melhor parto para todo mundo se você tiver alguma intercorrência. Então, não. Se uma mulher de diabetes gestacional esperar até 41 semanas e 5 dias um bebê que pode vir a pesar 5 quilos, por exemplo, um bebê mal assistido, um parto que provavelmente vai ter complicação, esse não foi o melhor parto para ela. O melhor parto para ela é um parto seguro, em que ela e seu bebê estejam bem. Então, o melhor parto para você é o seu, é aquele que é dentro da sua realidade. Ao elaborar o seu plano de parto, considere a sua realidade, considere a realidade do local onde você mora, converse com os seus prestadores de serviço, se informe e entenda como eu posso usar o meu diagnóstico de diabetes gestacional para conduzir a minha gestação de uma forma que eu e meu bebê ficamos bem e no final isso seja só história para contar. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais dúvidas pode deixar nos comentários. Me siga nas redes sociais, né? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda para aquela sua amiga que recebeu o diagnóstico que precisa saber.